Nesse vídeo, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um testemunho de como o Senhor nos trouxe do Brasil para Portugal. Eu estou morando aqui em Portugal já tem algum tempo. Na verdade, esse ano vai fazer 3 anos que a gente está aqui em Portugal de volta. No ano de 2022, mais precisamente no mês de junho, um sonho já antigo no meu coração, no coração do meu esposo, voltou. A gente sempre teve um sonho de estar mudando de país, de viver essa experiência de ir em outro país, outra cultura. E a gente sempre teve Portugal no nosso coração. Então, quando foi em junho de 2022, nós oramos e começamos a buscar da parte do Senhor se era essa a vontade dele. E começamos então a planejar a nossa vinda para Portugal, a nossa vinda de vez definitiva aqui para Portugal. Eu não trabalhava, a gente tem um filho que nessa época estava com 3 anos, 3 para 4 anos, e eu cuidava de casa e meu esposo trabalhava. E quando foi nesse período, o Senhor foi abrindo as portas e a gente conseguiu. Em agosto de 2022, nós viemos para Portugal. Chegamos aqui, ficamos 6 meses. Foi uma dificuldade muito grande na questão de conseguir casa. Tudo deu certo, tava dando tudo certo. Meu esposo trabalhando, eu trabalhando, mas a gente não conseguia casa. Nós estávamos morando em um quarto e neste quarto a gente começou a passar por muita prova, muita luta. As pessoas que moravam nessa casa não eram cristãs, mas não é pelo fato de ser cristão ou não. As pessoas não respeitavam, porque tem muitas pessoas que não são cristãos, mas têm respeito. Mas essas pessoas dessa casa não respeitavam. Eles não respeitavam nem a fé, eles não respeitavam as pessoas, a gente que tinha criança. E o meu esposo trabalhava à noite, então eu ficava em casa sozinha com meu filho e eu fui entrando em desespero com isso, porque eu não conseguia ver uma saída. A gente tentou conseguir casa, mas não conseguimos. Enfim, era um propósito do Senhor e nós voltamos. Ficamos 6 meses em Portugal e nós voltamos para o Brasil, porque eu disse para o meu esposo que desse jeito eu não conseguiria ficar. E como eu e meu esposo, tudo a gente faz juntos, se é para vir junto, vem junto, se é para voltar, volta junto, se é para ser feliz, é junto, se é para ser triste, é junto também. Choramos juntos, rimos junto, tudo junto. Então nós voltamos, eu até cogitei hipótese, falei para ele se ele quisesse ficar, eu voltava e de repente até ele conseguir uma casa, mas não, a gente decidiu, voltamos juntos para o Brasil. Chegamos no Brasil, logo nos primeiros meses que a gente estava ali, embora tinha sido só 6 meses fora, mas a gente já nota a diferença, já conseguiu sentir a diferença. E claro, arrependemos de ter voltado para o Brasil, mas a gente entendia que a situação que nós estávamos vivendo não tinha como continuar, até porque a gente tem uma criança. Não tinha como a gente viver naquelas condições. Então voltamos, entendemos e eu comecei a orar. Eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, a gente buscou para ir. Buscamos a sua resposta para poder ir para Portugal. E o Senhor abriu as portas. E agora a gente voltou para o Brasil, mas nós não estamos felizes aqui. E se for a sua vontade, Pai, tira do nosso coração. Tira Portugal do nosso coração. Mas não, isso não aconteceu. Eu continuava, e eu não falava nada para o meu esposo, mas meu esposo chegava em casa falando de Portugal, ia dormir falando de Portugal, e só Portugal, a gente tinha tudo para dar certo, meu Deus, por quê? Então assim, eu comecei a orar, e um dia eu tava orando à tarde em casa, meu esposo trabalhando, e eu dobrei meu joelho e fui orar, e o poder da oração é algo que muda, que transforma tudo, e eu orando, eu disse ao Senhor, falei, Senhor, se for a sua vontade, sopra o nome do meu esposo lá em Portugal, só para o nome dele. E o meu esposo chegou para almoçar e disse para mim, olha, a esposa do meu patrão, do meu ex-patrão lá em Portugal, me mandou uma mensagem perguntando como a gente estava. E eu disse para ela, a gente está bem, mas estamos arrependidos. E na hora eu falei, meu Deus, eu orei e pedi pro Senhor soprar o nome do meu esposo. E louvado seja o Senhor por isso, né? Eu disse isso pro meu esposo e ele ficou muito feliz. E ele falou, vamos orar, porque ela me disse que tem um apartamento deles que tá para ficar pronto. Vai ficar pronto esse apartamento. E de repente, e eles não tinham colocado ninguém no lugar do meu esposo é padeiro. E ele disse, de repente, não era aquela hora, pode ser agora. E então eu falei, eu já estou orando. Aí ele soube que eu já estava orando, né? E eu comecei
a orar e o Senhor falou comigo, leia o livro de Êxodo. E eu falei, o livro de Êxodo? Mas o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu comecei a ler o livro de Êxodo. E cada parte que eu lia desse livro, eu sentia a presença do Senhor de uma maneira, e eu chorava, porque eu vendo ali a história do povo de Israel no Egito, quando o Senhor tirou eles ali do Egito, em Êxodo 12, eu tô aqui com a Bíblia, foi a parte onde o Senhor falou muito forte no meu coração. Êxodo 12, 36. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e eles emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Nessa parte, quando o Senhor foi tirar o povo de Israel do Egito, o Senhor fez com que o povo de Israel tivesse graça aos olhos dos egípcios. E eu entendia, eu lia e entendi o que o Senhor estava me dizendo. E então nós começamos nesse processo de volta para Portugal. Porém, da primeira vez, nós viemos com os nossos recursos, trouxemos um bom dinheiro de reserva, nós vendemos todas as nossas coisas, meu esposo tinha um bom acerto no trabalho. O patrão falou para ele, não, eu te mando embora e nem vou fazer acordo, eu te mando embora, porque eu gosto de ver quando um funcionário quer mudar de vida, então eu vou te mandar embora e eu te acerto tudo. Então nós chegamos aqui muito bem. Porém, mesmo assim, não conseguimos casa, porque não é porque por conta de dinheiro, é difícil mesmo conseguir casa aqui. Então, dessa vez, seria um milagre. E aí eu entendi o porquê que o Senhor mandou eu ler o livro de Êxodo, porque era um milagre. Da mesma maneira que o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, ele teria que abrir esse mar na nossa vida, porque nós não tínhamos dinheiro para isso, nós não tínhamos nada. E então meu esposo conseguiu um segundo emprego, porque eu ainda com meu filho pequeno não conseguia um trabalho que eu conciliasse, e a gente voltou para nossa cidade, de onde a gente tinha vindo, e não é a cidade da minha família. Então eu não tinha uma rede de apoio com relação ao meu filho. E então o meu esposo conseguiu um segundo trabalho numa outra padaria para fazer um trabalho à noite. E eu ia com ele. Eu falei, já que eu não consigo tá indo trabalhar para ganhar um dinheiro e ajudar, eu vou ajudar com a minha mão de obra. E tinha dia que a gente saía daquela padaria 2 horas da manhã, junto com o nosso filho, sem carro, porque a gente vendeu o carro para vir para Portugal, então nós voltamos para o Brasil e não tínhamos um carro. A gente tinha uma bicicleta que o meu esposo usava. A gente subia, mas o Senhor estava vendo o nosso esforço. Ele estava vendo, porque não é pedir e cruzar os braços. É orar, clamar, pedir ao Senhor, bater na porta e Ele vai abrir. Mas nós temos que estar em ação para que isso aconteça. E o Senhor viu o nosso esforço. Passados meses, eu via que mesmo aquele dinheiro extra onde a gente começou a juntar, era pouco. Ia demorar muitos anos para a gente conseguir juntar o valor todo para conseguir estar de volta. As passagens eram muito caras. E então meu esposo me disse, eu vou na frente e você depois vai. Daqui 2 meses você vai com o nosso filho. E eu falei, tá bem então, né? Eu tinha feito tudo para voltar, falei, agora eu tenho que aceitar. A mulher sábia tem que saber como agir, né? Eu tenho que aceitar. Mas não era o que eu queria, porque a gente sempre muito unido, muito junto, tudo junto. Então eu falei, eu vou sentir muito, nosso filho vai sentir muito mais, se tiver que ser assim que seja. Mas eu continuei orando. E o meu esposo foi e comprou passagem, porque o emprego já estava garantido e nós agora já tinha casa. A casa já estava ficando pronta, o apartamento que estava sendo remodelado. Então, reformado, né? Como a gente fala no Brasil, aqui fala remodelado, mas no Brasil é reformado. Então eu continuei orando, falei, Senhor, se for para ser assim, tudo bem, mas não era assim, não era isso que eu queria, e não é isso que a tua palavra, onde eu tô lendo aqui em Êxodo, tá falando. Eu creio. Meu esposo comprou, parcelou a passagem dele e foi chegando a hora. Ele comprou a passagem uns 3 meses antes, para novembro de 2023, né? Então, e foi chegando a hora e meu esposo falou, eu vou trabalhar até o dia 15 de novembro. A passagem dele era pro dia 28 de novembro. Eu vou trabalhar até dia 15 de novembro. E daí eu aviso o meu patrão. Falei, tá bem. Ele falou, aí eu faço um acerto, um acordo com ele e com esse dinheiro é o dinheiro que eu entro, né? Que a gente tem que provar uma renda para entrar. Mas o Senhor tinha planos maiores e melhores que os nossos, né? Como sempre. Então, quando foi no dia 1º de novembro, o patrão chamou meu esposo na sala e ele estava construindo uma outra padaria. E ele disse, olha, eu vou te dispensar, porque a outra padaria vai ficar pronta para o começo de 2024. E eu quero você trabalhando na outra padaria.
quero que você vá trabalhar na outra, mas para agora eu vou te dispensar. Eu vou te dispensar porque para agora eu não preciso do teu trabalho. E ele mandou meu esposo embora. 7 meses que fazia com meu esposo, que a gente estava no Brasil. 7 meses que meu esposo já voltou trabalhando nesse outro emprego também, que foi o emprego de quando a gente saiu para ir. E aí veio a parte do milagre. E o meu esposo me ligou e falou, olha, ora, porque ele me chamou e me mandou embora. E agora eu vou ficar só com esse extra. Mas o Senhor já preparou mais um extra para ele. Então ele ficou fazendo esses 2 extras, o extra da noite e um extra numa outra padaria de dia. Porque o Senhor é maravilhoso e ele prepara tudo. Desde que não estejamos ansiosos com coisa alguma, porque ele sabe como trabalhar. E eu falei pro meu esposo, falei, olha amor, Deus sabe o que faz, vamos confiar. E então, passado ali uns dias, a moça do RH ligou pro meu esposo e disse para ele, olha, venha, hoje você vem para fazer o acerto. E meu esposo falou para mim, dobra o joelho, fique em oração. E eu tô indo lá receber, eu não sei como vai ser, quanto vai ser. E eu assim fiz, fiquei de joelhos orando e falei, Senhor, eu creio no milagre. Eu creio no milagre do Senhor. E o meu esposo me ligou e me disse, assim que ele recebeu, ele me ligou e me disse, olha, eu acabei de receber. Chuta quanto? E eu não gosto disso. Falei, ai não, pelo amor de Deus, me conta quando chegar em casa. Não, chuta quanto? Eu preciso te contar. E eu chutei ali, né, baixo. Ele, não, mais. E eu fui chutando, falei, eu chutei de início 2.000. 7 meses. Falei, eu vou chutar alto na minha cabeça, 2.000. Não, mais. E ele foi. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei nos 5.000, que ele falou, não, é mais. Eu falei, não. Falei, então você me fala o valor certo, porque, meu Deus do céu, que isso? E aí ele me falou o valor. Quando ele me disse o valor era exatamente a minha passagem e a passagem do Nicolas, do nosso filho. Porque a passagem do meu esposo já estava sendo paga, parcelada, já faltava pouco. Então, eu tive certeza, eu falei, então o Senhor abençoou para que nós voltássemos juntos. Então meu esposo chegou em casa, nós ficamos muito felizes, choramos, agradecemos ao Senhor. E aí ele ligou na companhia, onde ele tinha comprado a passagem dele, e a pessoa falou com ele assim, olha, da agência de viagem, né? A pessoa falou, olha, eu tenho 2 passagens no mesmo voo, é as últimas 2 passagens no mesmo voo que você. Porém, não é no mesmo lugar, não consigo colocar vocês 3 juntos. Eu consigo colocar a mãe e o filho, mas você vai ficar num lugar separado. Mas tudo bem, a gente nem estava se importando. E também não tinha janela. Eu falei, eu nem me importo com isso, né? O sonho do meu esposo era viajar na janela, mas no meu não, eu não me importo com isso. E então, o nosso Deus fiel, justo, maravilhoso, fez esse milagre. Chegou o dia, faltando uma semana, eu fui para Minas, que é a minha cidade, minha terra, né? Eu fui para Minas, para casa dos meus pais. Meus pais não estavam de acordo da gente voltar, mas respeitaram e eu disse, onde meu esposo vai, eu vou. Eu não vou ficar para trás, né? Então, eu fui para Minas, passei ali uma semana com a minha família e então chegou o dia da viagem. Nós embarcamos no aeroporto de Campinas, muito, muito feliz quando o avião começou a levantar voo assim, meu Deus, era uma sensação tão maravilhosa de ter conseguido somente pela mão do Senhor. E a gente veio, chegamos, quando o avião, essa parte é muito importante, quando o avião começou a levantar voo, nós entramos, o meu esposo ficou na fileira do meio, tem 3 fileiras o avião, meu esposo ficou na fileira do meio, lá na frente, e eu e o meu filho ficamos na fileira do lado esquerdo, era a minha poltrona, a poltrona do meu filho e a poltrona da janela, que era de outro passageiro. Mas tudo bem. Quando o avião levantou o voo, saiu, eu olhei, o lugar estava vago, o lugar do lado do meu filho, que era o lado da janela, que era o sonho do meu esposo. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. E eu me emociono porque eu lembro a sensação que eu tive. Falei, como o Senhor é maravilhoso. E eu chamei meu esposo, dei sinal, ele olhou para trás, ele ficava lá e olhava para trás o tempo todo, preocupado, porque a gente estava longe. E ele olhou e eu falei para ele, vem. Tá vago o lugar. Aí ele ficou espantado. Eu falei. Aí ele foi e perguntou pra comissária, né? Ele perguntou pra ela, a aeromoça. Ele disse: olha, o lugar do lado do meu filho, da minha esposa, não sentou ninguém. Será que ainda tem alguém? Aí ela: não, tá vago. O avião inteiro completo, mas aquele lugar estava vago. E eu falei, meu Deus, meu esposo veio e eu já chorando, né? Ele veio e eu falei, olha o que o Senhor preparou. É pra gente não ter dúvida que foi a mão dele quem nos trouxe. O Senhor preparou o lugar, a janela para você, que era o seu sonho. É algo pequeno, porque eu não me importo, mas era o sonho dele. E o Senhor,
Ele cuida dos detalhes. Ele cuida de detalhes nas nossas vidas. Então, nós chegamos aqui em Portugal no dia 28 de novembro de 2023. Nós chegamos aqui, nós passamos por Madrid e eu orei e falei, Senhor, que eles não peçam nada. A gente estava trazendo mais pouco dinheiro. A gente veio com pouco dinheiro. Dessa vez, a gente veio com 600 e poucos euros. Da outra vez, a gente veio com muito mais. Mas dessa vez eu disse, Senhor, o dinheiro é pouco, né? Mas a gente tinha uma reserva assim de hotel. Eu falei, mas Senhor, que eles não peçam nada, que eles simplesmente digam, sejam bem-vindos e boa viagem. E foi exatamente o que aconteceu. Quando chegou a nossa vez, eles chamaram no balcão da imigração. Eram dois, eles conversando entre eles e eles falando espanhol, e eles nos deu bom dia, né? Era bem de manhã, eles nos deu bom dia, pediu os passaportes, carimbou os 3 passaportes e disse, sejam bem-vindos e boa viagem. Do jeito que eu orei e pedi pro Senhor. E eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, obrigado, Pai. E nós chegamos em Portugal, descemos em Lisboa, passamos tranquilo, porque já tinha feito a imigração lá em Madrid, então, e chegamos na nossa casa, nesse apartamento onde a gente ficou por 1 ano. E depois o Senhor fez um outro milagre, e eu vou gravar num outro vídeo, porque a gente aqui vive de milagre, só milagre. É um milagre atrás do outro que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque nós temos confiado na mão santa e potente do Senhor. E eu gostaria já tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo e contar esse testemunho, que sirva para incentivar você não a imigrar, não é isso, mas a ousar na sua fé, usar a sua fé e ousar na sua fé, porque o Senhor é maravilhoso e onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, o Senhor abençoa e Ele está conosco. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, eu peço que inscreva no canal. Esse canal é novo, tem poucos inscritos. Dê um like. Se quiser comentar, comente. E que Deus abençoe sua vida, o seu ano, os seus projetos. Alinhe os seus projetos com os projetos do Senhor. Ore e peça ao Senhor. Alinhe os meus pensamentos com os seus. Alinhe o desejo do meu coração com o seu. Que eu não venha ter desejos que não seja da sua parte. Porque o Senhor faz brotar em nós o desejo que Ele tem para nós. E nós estamos aqui, já consegui residência, graças ao Senhor. E eu vou gravar um próximo vídeo contando mais um testemunho de uma porta maravilhosa que o Senhor abriu na minha vida. E como foi que o Senhor abriu essa porta de emprego na minha vida. E nós estamos felizes servindo ao Senhor com alegria. E fiquem com Deus na santa paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com os seus. Até a próxima.